Irmãos, nós ficamos assim, um tanto quanto incomodados quando a gente pensa que Deus fecha as portas, né? Mas é uma realidade que a gente, como filho do Senhor, povo de Deus, a gente sabe que isso acontece. Deus fecha as portas, não porque Deus seja mau, mas porque Deus sabe o que nós não sabemos, né? Então, como Ele está sempre à frente, e Ele é um Pai pleno, perfeito, cheio de amor, Ele fecha aquilo que não é para nós, aquilo que talvez nós não mereçamos, né? Aquilo que está dentro do propósito dele. E a gente vê na Bíblia Deus fechando portas. Você vê, por exemplo, Deus fechou a porta da arca, né? Depois de um longo tempo em que Ele usou Noé pregando, chamando o povo, chamando as pessoas ao arrependimento, mas chegou um dia que a porta da arca fechou, o dilúvio veio, o temporal veio, anunciando então que o tempo sempre será hoje para a gente acolher o que Deus está falando, porque a gente não sabe quando é que as portas vão fechar nesse sentido, né? Deus fechou as portas para Davi, por exemplo, quando Davi, no melhor do seu coração, com toda a sua boa vontade, se propôs a construir o templo, né? Para que as pessoas pudessem cultuar, não mais numa tenda, mas num templo. E Deus fechou as portas, Ele tendo condições, Deus disse: não, isso não é para você, é para o teu filho. Deus fechou as portas de pregação, de missões de Paulo certa vez, quando em Atos diz que Paulo estava navegando pela região frígio-gálata, né, ali perto da Galácia, e Deus diz o seguinte, o texto, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar nessa região, porque Deus queria Paulo na Macedônia, em Filipos. Fechou aquela porta de pregação. Eles podem falar: puxa, mas como é que Deus fecha a porta de pregação? Fechou para Paulo, né? Talvez Deus levou outras pessoas ali. Deus fechou a porta de uma oração específica de Paulo, quando Paulo roga a Deus que, por 3 vezes, que tire o espinho na carne dele, Deus disse: a minha graça te basta, né? Então Deus fecha as portas, é uma realidade. Mas eu gostaria de falar hoje, é só para a gente lembrar daquilo que muito nos alegra. Deus abre portas, né? É o que a gente vai ver hoje. Por isso aí a gente vai abrir outra vez lá em Atos 16, mas agora eu vou ler só do 25 até o 34, né? Uma porção menor. Nós já lemos a porção maior para entender o contexto, agora vamos ler uma porção menor, que diz assim, Atos 16, 25 em diante. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, né? Entrando direto no nosso assunto, quais portas se abriram?
imediatamente a gente vai saber e falar que a porta do cárcere, né, abriu. Mas há mais portas que abriram aqui, né, que a gente vai ver. Será que abriu só do cárcere? Quais cárceres? Quais portas em nosso coração Deus quer que estejam abertas para Ele, na qual a gente se entregar o nosso coração para Ele, Deus vai agir. Então Deus é um Deus que abre portas. Por exemplo, no verso 26, onde se diz que veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, preste atenção, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esse todo e todos é interessante aqui no texto, né? Deus abre a porta da prisão, mas não é só essa prisão. Há almas que estão presas, às vezes por um passado difícil, mas ainda está presa naquele passado. Às vezes por uma lembrança amarga, mas a gente ainda está preso nessa lembrança. Às vezes por causa de mágoas, por causa de vícios, por causa de injustiças que fizeram com a gente, né? Por causa de sentimentos confusos, por causa de angústia. A gente muitas vezes, alguns mais que outros, com angústia de existir, se perguntando: por que meu pai foi assim? Por que minha mãe foi assim? Por que me aconteceu isso? É porque as coisas não deram certo lá atrás, né? Por que não estão dando certo hoje? Angústias da existência, né? Mas Deus abre essas portas, normalmente mediante o nosso clamor, normalmente mediante a intercessão de alguém. Às vezes não é nem a própria pessoa, mas alguém que está intercedendo por ela. Às vezes por causa de um arrependimento, aí vem o perdão e liberta aquela pessoa daquele sentimento, daquela situação. Você percebe que o carcereiro, parece que não era só Paulo e Silas que estavam presos, o carcereiro parece que estava numa prisão, porque quando ele percebe que está aberto, ele faz uma pergunta que não tem nada a ver com o carcereiro, nada a ver com o que aconteceu, nada a ver com o preso. Ele chega para Paulo e Silas e diz assim: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O que isso tem a ver com carcereiro? Ou carceragem? Mas tinha a ver com alguma prisão dentro dele, né? E Deus abriu essa porta também. Não foi só a porta do cárcere, mas foi o cárcere com que o carcereiro vivia. Por isso que quando diz assim, caíram-se as cadeias de todos, é de todos mesmo, inclusive do carcereiro. Interessante, né? O terremoto, que é o sinal da manifestação de Deus, não veio só para sacudir os tijolos e as portas, sacudiu o carcereiro por dentro também, né? Então Deus abre a porta da prisão, e a gente pode pensar: o que é que está nos prendendo de ter um relacionamento totalmente entregue ao Senhor? O que é que está prendendo a gente, né? Para a gente ter um relacionamento mais comprometido, mais vigoroso, mais significativo com Deus. Veja o verso 29 e 30, outra porta que Deus abre. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo. Depois, trazendo-os para fora, fez aquela pergunta: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Ou seja, Deus abre a porta da consciência, né? Porque naquele momento ele tomou consciência de si mesmo. Naquele momento ele faz uma pergunta que tem a ver com a vida, que tem a ver com a alma, que tem a ver com a salvação, que não tem nada a ver com tijolo, com trabalho, com função, com obrigação. Ele faz a consciência, que é aquele testemunho do nosso espírito que nos aprova ou desaprova.
a nossa consciência fica pesada, a nossa consciência fica leve, e de alguma forma Deus operou na consciência dele, que ele disse: o que eu preciso fazer para que eu salve? Né? Então Deus abre a porta da consciência, e aí tem algumas coisas que a gente pode pensar figuradamente. Ele diz aqui o texto que ele pede uma luz. Uma luz simboliza o desejo de orientação, o desejo de clareza, o desejo de enxergar. Depois diz o texto que ele correu e se jogou aos pés de Paulo e Silas, que representavam naquele momento o sagrado. Depois se diz que ele cai aos pés, tem uma postura de dependência, né? Talvez Deus esteja falando na nossa consciência a respeito de transformação, a respeito da nossa necessidade de levar Deus a sério, talvez quanto ao servir o Senhor, e a gente pode pensar, o que está precisando para a gente depender mais de Deus, para a gente se render a Ele, para a gente se entregar a Ele, né? Então Deus abre a porta da consciência. Verso 30 ao 32, nós já lemos, ele fez a pergunta, Paulo respondeu. No 32 diz que lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa, né? Então veja, quando se diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, crê no Senhor Jesus mediante a pregação. E Paulo foi e pregou para todos da casa também. Quer dizer, todos da casa também seriam salvos se crescem na pregação, né? Então Deus abre a porta do coração, abriu a porta do coração dele para ele fazer a pergunta. Veja, o terremoto sacudiu o chão, sacudiu os alicerces e a porta abriu. No carcereiro, o terremoto de Deus fez com que ele pensasse a respeito dele e fizesse uma pergunta. Então já mostra que Deus estava operando no coração dele antes dele fazer a pergunta, né? Então Deus abre a porta do nosso coração e abriu para ele ouvir o Evangelho, para ele pensar naqueles que estavam em casa, porque depois eles levam Paulo e Silas para a casa dele, né? Para ser batizado, né? Para trabalhar nessa área da vida dele. Agora presta atenção na pergunta dele: senhores, o que devo fazer para ser? Para ser. Ele queria ser. Ele queria saber o que ele precisa para ser. Ele não queria saber o que ele precisava para fazer. Fazer para ser, para tornar-se, né? Então, o que eu devo fazer para ser salvo? Para ser transformado? Para ser consagrado? Para ser dedicado? Para ser um homem, uma mulher, um jovem, um filho de Deus como Deus quer? O que eu preciso fazer para ser? Né? Entregando o coração, o desejo de ser. Outra porta que Deus abre está no verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Não é isso? Então Deus abre a porta da casa, né? Da casa literalmente. Ele levou para casa e ali a casa se tornou uma pequena comunidade. Os seus se converteram e de repente todos estavam ali, como diz o texto, manifestando grande alegria por ter crido em Deus. Então a casa se tornou uma pequena igreja, uma pequena comunidade de quem crê em Deus, né? Que é o desafio para nossa casa, lar. Mas nós sabemos que a nossa casa, a casa de Deus, não é só o nosso lar, ao aspecto do lar, mas se transformar numa comunidade de Deus aqui dentro, a casa do ser, a casa aqui dentro, a casa que é a vida, a nossa existência, né? Então, o que nós podemos fazer para que a casa, nosso lar, a
casa, o nosso interior, a casa, a nossa existência, possa estar mais aberta para Ele. Ainda uma última porta. Diz que Ele levou para casa. E aí tem uma menção que nós podemos entender o que aconteceu. Quando diz assim, e lhe pôs à mesa, significa o quê? Serviu um café, serviu uma refeição, abriu a despensa e ofereceu algo para eles. Ou seja, Deus abre a porta da despensa, que significa tudo aquilo que a gente tem recebido de Deus, que não é nosso, que é fruto da graça dele. Veja, diz o texto que ele lavou os vergões, cuidou deles e lhes pôs à mesa. Então ele pegou lá a caixinha de medicamento, né? Seja o que for que pudesse cuidar dos ferimentos que tinha, porque lembra, quando a gente leu todo o contexto, Paulo e Silas tinham apanhado de vara, e os vergões ficaram, né? Então ele abriu a porta da despensa, pegou o que ele tinha e entregou a serviço do reino, né? O que é investir no reino, senão investir em pessoas? Porque investir no reino é investir no governo de Deus. O que é o reino de Deus? O meu reino, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. É o governo dele. Investir no reino é investir para alcançar pessoas, é investir na vida das pessoas, é investir de maneira que o Evangelho possa chegar nas pessoas. Ele fez isso, ele abriu a porta da despensa. Como é que nós abrimos a porta da nossa despensa, figurando todo o bem que o Senhor nos dá, para poder investir no reino, né? É um pensamento. Então, eu queria concluir essa meditação nossa dizendo o seguinte: Deus fecha as portas, mas Deus também abre, né? Deus abre. Onde o Senhor atua, as coisas se abrem, ou se fecham, mas se abrem. Abre a consciência de alguém, abre a casa, seja ela física ou interior, abre o coração, abre a generosidade. E isso serve para a gente não desistir de orar pela vida das pessoas que precisam ter algo aberto pelo Senhor, né? Às vezes é um parente, às vezes é um conhecido, um amigo, às vezes é alguém que nós não conhecemos, mas nós temos informação de que necessita, né? E a gente ora. Então coloque também diante do Senhor o que está te prendendo, para você servir Ele melhor. Seu coração, a sua casa, a sua despensa, tudo que tem dado, o que está prendendo? E peça ao Senhor também para que Ele esteja abrindo, destravando, liberando, agindo de forma de que nada venha prender você de servir ao Senhor, de amar o Senhor e de se entregar ao Senhor. Então nós temos aqui duas orações, pedindo para que o Senhor abra, pedindo para que o Senhor abra as coisas que nós precisamos, dentro da nossa casa, da nossa vida, dentro de nós, e pedindo por outras pessoas também, porque Deus é um Deus que abre portas. Esse versículo me chamou a atenção. E aí caíram as cadeias de todos, né? E todos, né, ficaram livres. Abriram a porta de todos os cárceres e caíram as cadeias de todos. Então, vamos louvar o Senhor, e você meditando nisso, esteja orando também por essas coisas que a gente falou e diz respeito à sua vida. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor, quando fecha a porta, é o melhor para nós, é o melhor.
entendendo ou não entendendo, o Senhor fecha, porque em fechando a porta é a bênção que nós precisamos. Mas o Senhor também abre portas, a porta do emprego, a porta da saúde, a porta, Pai, da sabedoria, do entendimento, do discernimento, a porta, Senhor, que liberta, a porta que cura. O Senhor é aquele que abre a porta que vem transformar. O Senhor abre as portas da prisão. O Senhor abre as portas da consciência, do coração, da casa, da despensa. Então nós pedimos, ó Deus, que nos ajude, destrava, abre, torna livre tudo aquilo que nos prenda de ser melhor para o Senhor. E aí melhor para nós mesmos. Obrigado, oramos, Pai, em favor de nossas vidas, em favor daqueles que necessitam deste abrir, deste terremoto do Senhor. Então nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.